Fala aí pessoal, beleza? Quem fala com vocês é o Balta. E no vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre ASP.NET Core com vocês. Faz um tempinho que a gente não fala sobre ASP.NET Core aqui, né? Então eu queria mostrar algumas coisas sobre o debug, sobre variáveis de ambiente e sobre deployment das aplicações nossas para o Azure utilizando o GitHub Actions, tá bom? Então todo esse conteúdo está reunido aqui dentro das carreiras, tá? Então, balta.eu/carreiras/backend developer.net. Então, tem um menuzinho carreiras aqui em cima também, tá bom? Então, tem tudo aqui dentro. A gente está organizando todo o material nosso de ASP.NET Core, back-end, aí dentro, tá bem? Vamos começar aqui com o Visual Studio Code e eu vou abrir uma pasta aqui que eu vou criar, uma pasta nova, tá? E eu vou chamar ela de eShop, tá? Vou selecionar ela aqui e quando esse projeto aqui abrir eu vou dar um .NET New. Vou criar aqui nele um MVC para a gente ter alguma coisa para visualizar, tá? Uma aplicação ASP.NET padrão. Podia ser um Web API também, tanto faz o projeto. A gente não vai ver, não vai inspecionar código nem nada aqui, tá bom? A estrutura básica de todo o projeto, quando a gente cria, ela tem sempre o Startup, um Program, os nossos settings aqui, tá? Então, essa é a estrutura básica, isso aqui a gente vai encontrar em todo o projeto ASP.NET, beleza? Se a gente abrir qualquer arquivo JSON, qualquer arquivo .cs aqui, ele vai aparecer uma bandeirinha aqui no cantinho esquerdo já, tá? Pedindo para a gente adicionar alguns itens que estão faltando para executar o debug da nossa aplicação, tá bem? E quando a gente clicar em Yes, ele vai criar uma pasta chamada VS Code com 2 arquivos aqui dentro que a gente vai usar para debugar a nossa aplicação, tá bem? Esse é o primeiro ponto que eu quero comentar com vocês, né? Durante os cursos, se vocês notarem, eu uso muito o .NET Watch Run, tá bem? Esse .NET Watch Run, ele faz o quê? Ele fica ouvindo qualquer mudança aqui na estrutura da nossa aplicação e se algo for alterado, ele já restarta a nossa aplicação. Então, se eu abrir aqui, por exemplo, o Startup, qualquer arquivo CS ou CSHTML, tá? Vou adicionar uma linha aqui, ó, e vou salvar, tá? Então, eu vou salvar aqui. Veja que ele já vai restartar a nossa aplicação aqui, tá bem? Então, basicamente, o que a gente tem aqui é, quando a nossa aplicação ela é criada, que a gente executa um .NET New, qualquer nome de projeto, qualquer template, tá? Ele vem aqui na nossa pasta e já executa um .NET Restore. Então, ele restaura os pacotes, né? Utilizando o .NET Restore. E a gente pode executar a nossa aplicação utilizando um .NET Run. Então, se a gente vier executar um .NET Run, ele rodou a nossa aplicação. A nossa aplicação está rodando tanto na porta padrão 5001 quanto na 5000, tá? HTTPS e sem HTTPS. O que o Watch faz é justamente isso que eu comentei com vocês. Então, o .NET Watch Run, tá? Ele vai ficar ouvindo os arquivos aqui para modificação. E caso algum arquivo seja modificado, né? Então, modifiquei aqui de novo, startup, salvei, ele já vai atualizar para a gente, tá? Então, o que acontece? Tem 2 pontos muito importantes aqui. Primeiro é que, rodando assim, você não está rodando, você não tem a possibilidade de debugar a sua aplicação. Então, se você colocar um breakpoint, vou pegar aqui o Home Controller, por exemplo, tá? E vou colocar aqui um breakpoint no index e vou executar aqui um .NET Watch Run, tá? Ele não vai parar naquele breakpoint. Deixa eu abrir uma janela do Chrome aqui. Localhost 5001, ó, ele passou, mas não parou no nosso breakpoint aqui, porque a gente não está executando essa aplicação no modo debug, beleza? Porém, se a gente vier aqui no Startup, por exemplo, a gente tem aqui as variáveis de ambiente, ó, development, se ele está em desenvolvimento ou não. Então, vou colocar aqui, por exemplo, tá, um console.writeline dev, tá? E aqui embaixo, eu vou colocar prod aqui, mas ele não vai aparecer isso daqui, porque a gente não vai conseguir rodar, não é que não vai conseguir rodar em produção, ele vai rodar em produção aqui, tá? Vou colocar aqui um prod, tá bem? Ele reiniciou a nossa aplicação, ó, e ele apareceu aqui dev, tá? Então, rodar a nossa aplicação em tempo de desenvolvimento não significa que a gente está debugando a nossa aplicação.
Então, essa é a distinção. Quando a gente roda a nossa aplicação aqui com o .NET Watch Run, o que ele faz é ler uma variável do ambiente chamada de ASP.NET Core Environment. Tá? E para isso tem o Launch.json aqui também, que Launch e Tasks.json, né, que eu comentei com vocês, que eu ia mostrar, eles fazem exatamente isso. Então, se a gente olhar o tasks.json primeiro, né, ele tem o build, publish e algumas outras funções aqui, mas isso aqui não muda nada pra gente, ele só tá apontando o CS Proj, tá? Isso aqui não influencia pra gente. Mas no task, no launch JSON, a gente tem aqui o env e aqui dentro a gente tem o ASP.NET Core Environment sendo setado para development, tá bem? Então, por padrão, ele vai ser setado para development. Então, se você vier aqui, ó, executar um .NET Watch Run, tá bem? A gente está rodando em modo development, tá? Em modo development. Deixa eu dar um clear aqui, só para vocês verem melhor como isso funciona, tá? A gente tem aqui também ó, os settings development e settings JSON. Vou criar aqui uma variável chamada ambiente, tá? E eu vou colocar aqui como dev, tá bem? Copiar aqui, na verdade esse é o prod, né? Esse é o de produção, tá? E esse daqui seria um ambiente de desenvolvimento. Então, a gente está lendo de desenvolvimento e de produção no outro settings aqui, por exemplo, tá bem? Vamos para o nosso home aqui. E no index eu vou só fazer o seguinte, ó, eu vou esperar um iConfiguration aqui para ler as configurações, tá? Na verdade, isso aqui é from services. Você está um pouco perdido na parte de injeção de dependências, faz o curso 7194 lá do Balta, que a gente fala sobre tudo isso lá. Tá? Então, a gente tem a nossa configuração aqui. Vou colocar aqui no viewBag, só para a gente poder exibir na tela. viewBag .env vai ser igual o config, e aí a gente vai ler aquela variável de lá. Tá? Então, vou ler aqui ambiente. Tá bom? Só para a gente ter uma noção disso aqui. Vou copiar esse viewBag aqui e vamos para nossa view aqui, no home index, tá? Se fosse API, seria a mesma coisa, tá? Welcome from, e aí eu vou colocar aqui o meu viewBag .environment, tá bom? Vou dar um clear aqui e vou dar um .NET Watch Run. Tá? Ponto que tá em dev ali, se a gente rodar aqui, ó, welcome from dev. Tá? Então, independente de a gente estar debugando ou não, a gente está no ambiente de desenvolvimento. Então, o que eu gosto de fazer normalmente, eu trabalho com .NET Watch Run para não precisar restartar minha aplicação manualmente, tá? Mas isso não significa que eu estou debugando. Então, você pode dar um console log, qualquer coisa do tipo, mas para debugar mesmo, você precisa vir aqui, ó, no play, aqui do lado, tá? Ctrl Shift D, tá? Ou clicar aqui, tá bem? E você precisa, de fato, ó, executar o Start Debugging. Você vai ver que ele vai aparecer bastante coisa no console aqui e vai startar essa aplicação em modo debugging, tá? Inclusive, ele vai parar no nosso breakpoint aqui, ó. Então, agora ele parou no breakpoint e a gente tem acesso a tudo que a gente precisa aqui. Então, ele chegou ao ViewBag Environment, a gente consegue inspecionar, igual a gente tem dentro do Visual Studio mesmo, tá? A gente consegue prosseguir aqui, fazer qualquer coisa que a gente queira aqui dentro, tá? Então, só frisando, o ambiente que a gente está trabalhando é diferente do modo, tá? Então, a gente tem o modo debug, que é o modo que a gente executa por aqui, tá? Então, isso sempre acontece aqui. E a gente tem um ambiente que a gente está trabalhando. Então, a gente tem um ambiente sendo setado sempre aqui, ó, para development, tá bem? Então, se você trocar essa variável aqui, ou se você remover essa variável aqui, daí você está mexendo na variável do ambiente, daí você está usando settings, por exemplo, de produção e de algum outro lugar, tá bem? Então, esse é o primeiro ponto aqui sobre debug e sobre ambiente, tá bom? Agora, o que acontece? No mundo real aqui, né, normalmente, como eu comentei com vocês, eu trabalho com o .NET Watch Run, ligado? E daí, sei lá, deu algum bug, alguma coisa assim, daí eu venho aqui e executo um debug, tá? E vou nos breakpoints, vou vendo o que aconteceu. Mas para ser mais rápido, para ser mais produtivo, normalmente eu trabalho com Watch Run, igual eu mostro no curso para vocês. Se você executar aqui
e pelo debug, tá? E alterar qualquer coisa do seu código, tirar o breakpoint daqui, tá? Se você fizer qualquer alteração do seu código aqui, salvar, ele não vai restartar a sua aplicação, tá? Então você tem que restartar ela manualmente aqui, você tem que dar um restart. Então por isso, eu acho o .NET Watch Run bem mais produtivo, tá? Pra gente trabalhar do que ficar debugando o tempo todo, tá bom? Então, esse é o motivo pelo qual eu uso. Eu sei que algumas pessoas já me perguntaram, falaram do modo debug, né? E outras até ficaram um pouco perdidas nessa questão aí. Beleza? O outro ponto é em relação ao deployment, tá? Então, quando a gente for publicar essa aplicação em produção, a gente tem os settings e o development settings aqui. Então, o development settings que está definido aqui, a gente sabe que a gente está usando de acordo com aquela variável de ambiente do ASP.NET Core. Se você vier no program aqui, tem como você configurar mais ambientes aqui, além do development, tá? Mas normalmente a gente tem um ambiente dev aqui, beleza? Então ele vai ler sempre nesse formato aqui. Então ele vai pegar essa variável que a gente tem aqui, ASP.NET Core Environment, tá? Então ele vai ler development, e aí na hora de ler os settings, né, ou qualquer outra coisa nesse mesmo sentido aqui dentro da nossa aplicação, ele vai concatenar com o nome da variável. Então, ASP.NET Setting development.json. Então, a gente está lendo daqui. Mas e quando for para produção? Né? Quando for para produção, por exemplo, aqui eu coloquei o ambiente, a prod, tá? Mas no caso, aqui podia ser uma connection string, tá? Ou qualquer outra configuração, o ID da app do Facebook e alguma coisa do tipo. Tem dois pontos aqui que são muito importantes na hora do deployment. O primeiro é relativo aos dados sensíveis aqui no App Settings JSON, tá? Então não é legal você deixar esse App Settings JSON com dados sensíveis aqui dentro. Então, por exemplo, assim, eu não vou deixar a connection string de produção aqui dentro do App Settings JSON, tá? Não faz sentido a gente ter essa connection string aqui dentro. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre connection strings pra gente entender melhor. Mas assim, não faz sentido a gente deixar aqui dentro, porque a maioria dos desenvolvedores vão ter acesso a esse código aqui. Então, ou seja, os desenvolvedores estão com acesso à connection string de produção, tá? Então, tudo que você vai armazenar no App Settings aqui, ele vai ler esse App Settings lá no Azure, ao invés desse App Settings aqui, tá? Ao invés do Development, mas não podem ser dados sensíveis aqui, tá bem? Então, por exemplo, assim, o ambiente.prod, tudo bem, tá? É uma variável, um valor simples aqui, não tem problema nenhum, tá? Já uma connection string, um app ID do Facebook, qualquer coisa do tipo, é um dado um pouco mais sensível, tá? Então, não pode ficar aqui. O que eu vou mostrar, então, é no Azure, como que a gente faz essa substituição, né? Substituição desses itens aqui. Basicamente, tudo que está no App Settings aqui, ele vai para uma seção chamada de App Settings no Azure também. Então, se você tem ambiente aqui, você vai criar um App Settings no Azure com ambiente, e daí ele vai ler do App Settings do Azure e não do seu App Settings aqui, tá? Então, basicamente, esse App Settings aqui, ele quase morre aqui, tá? Ele não serve para muita coisa para a gente quando a gente vai para a produção, se você estiver usando um ambiente que te permite ter as configurações na nuvem, tá bem? Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou primeiro aqui para o meu GitHub e eu vou criar um novo repositório aqui chamado de ASP.NET. Coloquei como ASP.NET Env Sample e deixa eu só copiar o Git Remote aqui pra gente, tá bom? E agora a gente vai inicializar esse repositório aqui, em primeiro lugar, tá bom? Então eu vou dar um clear aqui e vou executar o comando git init para iniciar um git aqui. Tá, vou aproveitar aqui e vir para a raiz da minha aplicação aqui e criar um novo arquivo chamado de .git ignore, porque eu não quero enviar a pasta bin, a pasta obj, nem a pasta properties, tá? A pasta VS Code também não precisa enviar ela, porque esse launch ele é local, né? O launching tasks é local, se ele não tiver ele vai criar de novo, então se você não quiser não precisa enviar essas pastas, tá? Nota que ele já ficou cinza aqui, tá? Ele marcou que os arquivos não vão ser enviados, tá? Então vamos executar aqui agora um git add --all para adicionar todos esses arquivos
e um git remote add or um git commit. Iniciando o repo, tá? Vou dar um clear aqui e vamos adicionar o git remote add origin para linkar esse repositório local com o repositório nosso do GitHub e vamos dar um git push para master, tá? Então, feito isso, se a gente vier aqui no nosso ASP.NET Env Samples, atualizar ele, deixa eu terminar de enviar aqui, tá? A gente já vai ter o nosso código aqui. Então, tá feito o nosso código aqui, tá? A gente já enviou ele todo para cá, então tem o App Settings, tem todas as coisas aqui. O que a gente vai fazer agora é acessar o Azure, portal do Azure, e agora a gente vai configurar um deployment a partir desse repositório aqui do GitHub, tá? Então eu vou aqui no App Services e vou clicar aqui em Add. A gente possa adicionar um novo App Service aqui. Tá bom? Vou selecionar aqui a minha subscription. Vou selecionar o nome, vou colocar aqui como ASP.NET Core. Nem sei como que eu coloquei lá, Env Sample. Tá? Espero que esse nome não exista. Tipo de publicação, ele vai ser via código, tá? A gente vai usar o .NET Core 3.1 como stack. Eu vou colocar aqui que ele vai rodar numa máquina Linux. E a gente vai pegar aqui o Brasil Sul, que é o mais próximo que a gente tem aqui, tá? E aqui ele tá no Basic Linux Plan. Aqui para mim ele tá trazendo um plano básico aqui, tá? Para mim tá ok isso aqui, essa tier de preço. Novamente, quiser saber mais sobre toda essa parte aqui do Azure, Resource Groups e várias outras coisas, dá uma olhada lá na parte dos cursos onde eu mostro essa integração. Tá bem? Então, passou aqui na validação, vamos criar esse web app aqui, vou clicar no Create, beleza? Go to Resource. E aqui, se a gente inspecionar o URL, né, que ele criou, ele vai trazer a aplicação padrão do Azure pra gente. Lembrando que a primeira vez ele demora um pouquinho porque tá cacheando todas as coisas e um monte de itens aí, beleza? A gente vai agora aqui na aba lateral, vamos descer para o Deployment Center. E aqui a gente tem as opções de deployment. Vamos selecionar aqui o GitHub. Beleza? Vou dar um Continue. E aqui a gente tem o GitHub Actions. Ele está em preview ainda, tá marcando em preview. Mas ele já está funcionando legal, pelo menos nos testes. Funcionou, vamos ver se no vídeo, na gravação, vai aparecer, tá? A minha organização é o André Baltieri. E o repositório, eu vou selecionar lá o ASP.NET. Na verdade é ASP.NET Env Sample. E a branch que a gente quer publicar é sempre a master, tá? Então a branch master está aqui. Beleza? Então vamos dar um continue aqui. E ele vai aparecer pra gente um arquivo workflow configuration. Vou dar um finish aqui. Eu já vou explicar esse arquivo workflow configuration, tá? Então, o que acontece agora? Se a gente vier aqui no GitHub e for no Actions, ele já vai aparecer aqui os workflows pra gente, tá bem? Só demorou uns segundinhos aqui. Atualizei meus Actions aqui e ele aparece, ó, o Action pra gente, Build and Deploy, tá? É o Action que ele criou por padrão. Se a gente clicar nele aqui, a gente consegue vir aqui e ele tem dentro os jobs, né, que ele executa. Então, a gente tem um acompanhamento em tempo real do deployment que está acontecendo no Azure pra gente, tá? Esse primeiro deployment, ele demora um pouquinho mais mesmo, é normal, porque ele baixa, faz download SDK, um monte de outras coisas, tá? Os próximos deploys, eles vão um pouco mais rápido pra gente, beleza? Tá bem? Então, ele apareceu aqui que tá completo, tá? Se a gente der um refresh aqui no Deployment Center, ele vai aparecer aqui o Deployment também. Se a gente vier no nosso app, ele tem que aparecer a aplicação aqui. E ele apareceu aqui, ó, Welcome from Prod. Tá? Então, ele já trocou a variável de ambiente pra gente também. Isso é muito bacana, tá? Se a gente quiser mexer naquela variável de ambiente, a gente pode vir aqui em Configuration. E aqui dentro a gente tem o App Settings. Eu posso clicar aqui em New Application Setting,
tá? Vou clicar aqui com ambiente, que é o mesmo nome, tá? Tem que estar o mesmo nome, então se a gente usou ambiente aqui, tá? Então até é bom dar um Ctrl+C, Ctrl+V aí, para não ter problema de errar, né? E agora eu vou colocar aqui o valor como Azure, tá? Vou dar um OK, vou dar um Save aqui para salvar essas configurações. E vou dar só um restart na nossa aplicação aqui para garantir que tudo vai ficar OK. E vamos dar um update aqui agora. Ele já apareceu aqui, já deu um update aqui, ó. Welcome from Azure, tá? Então a gente já substituiu a connection string, não, né? A variável que a gente tem no prod aqui. Então qualquer coisa sensível que a gente tem aqui, que a gente defina nas variáveis de ambiente do nosso app settings, tá? A gente pode sobrescrever ela no Azure. Então, a primeira vez que a gente subiu, ele setou a variável de ambiente como production, tá? Ou seja, ele removeu, né, esse development aqui. Quando é production, ele lê esse item aqui. Então, lendo esse item aqui, ele lê o valor prod e colocou na tela pra gente lá o prod, que é a primeira vez. Depois a gente sobrescreveu esse valor ambiente utilizando o configuration aqui da nossa aplicação, onde a gente definiu aqui uma variável chamada ambiente, tá? E dentro dessa variável a gente definiu o valor Azure, e aí a segunda vez que a gente executou, aí a gente restartou a nossa aplicação e ele passou a ler Azure daqui, tá bem? Então esse é um item muito importante. Nota que esse valor que a gente tem aqui, tá? Quando a gente abre as configurações aqui, vou dar um refresh para vocês verem, esse valor ele fica obscuro aqui, tá? Então a gente não consegue ver esse valor, a gente tem que clicar aqui para mostrar. Como eu sou administrador da conta, eu consigo ver esse valor, mas tem opções de você não deixar a pessoa ver, né? Não deixar qualquer pessoa ver esse valor. Então qualquer informação sensível que você tenha, você pode configurar direto no ASP.NET Core, tá? Direto no seu Azure App, e você não precisa mais deixar essas informações no App Settings visível para todo e qualquer desenvolvedor, tá bom? Para fechar aqui esse vídeo, gente, eu queria só vir aqui no Source Control e dar um pull aqui. A gente pegar a última versão que está lá no nosso servidor. E aqui a gente tem uma pasta chamada GitHub com os workflows dentro. E aqui dentro a gente tem o workflow que foi criado no Azure. Tá? Então, o que são esses actions? O que são esses workflows que fazem a parte do CD aqui, né? Do Continuous Deployment aqui da nossa aplicação. O primeiro ponto é que muita gente confunde CI/CD com o DevOps, né? DevOps é uma cultura, gente, é muito mais do que só CI/CD, tá? Então, só fazer a publicação da nossa aplicação faz parte sim do DevOps, mas é só uma pontinha do iceberg, tá bom? Então, ele tem um nome aqui, que é aquele Build Deploy, é o nome que ele dá, que ele mesmo coloca aqui. Esse arquivo foi gerado pelo Azure, tá bom? Então, basicamente, tudo que tiver dentro da pasta Workflows, aqui dentro do GitHub, do ponto GitHub na nossa aplicação, tá? Ele vai executar, né, como um action aqui dentro pra gente. Então, no Actions aqui ele vai aparecer. E daí, o Azure colocou esse nome aqui, ó, Build, Deploy, blá, 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 tá bom? Se você quiser mudar, você pode mudar, tá bom? E o que acontece aqui? Ele tem duas seções principais, tá? O On e o Jobs. O On é aonde essa action vai ser startada, tá? Então, essa action ela vai ser startada em todo push, tá? Para branch master. Então, tudo que for comitado na branch master vai startar isso aqui. Vou dar um exemplo para vocês aqui, vou dar um clear, tá? E vou fazer aqui um git checkout -b dev. Então eu criei uma branch nova chamada de dev e já fiz o checkout para ela, né? Já troquei esse código meu aqui. E aqui vou para view index, por exemplo, tá? E aqui eu vou colocar traduzido, ó, bem-vindo ao Balta, tá? E um from. Beleza? Alterei esse código aqui, tá joia? Quando a gente faz um commit aqui, né? Quando a gente faz um push, na verdade, então, alterado, home, tá? A gente commitou aqui. Quando a gente fizer um push aqui, ele vai aparecer agora que a gente está usando uma branch diferente, tá? Se a gente quer habilitar o upstream para essa branch, eu vou dar OK, beleza? E o que acontece nesse caso aqui?
quando a gente trabalha com GitHub Actions, a gente tem as triggers que disparam esses itens. Então, eu comitei na branch dev, tá? Se a gente voltar aqui para o nosso código no GitHub, na home dele, a gente olhar na master, não mudou nada. Ele vai até falar assim, ó, tem um novo commit no dev há menos de 1 minuto atrás, tá? Se a gente for para nossa aplicação, ó, ele vai estar ainda em inglês, welcome from Azure. E se a gente voltar aqui na nossa aplicação, não mudou nada aqui. Na branch de dev, se a gente mudar para branch dev aqui, ó, tanto master quanto dev, aí a gente consegue vir aqui em views, home index, e ver que o nosso código aqui, tá, ele está traduzido. Então, isso aqui está só na branch de desenvolvimento, não está na branch master ainda, tá? Então, nota que o GitHub Action lá, ele não rodou a nossa action, ela não teve nenhuma execução aqui, porque não comitou nada na branch master, foi feito nada para branch master. Então, só quando fizer algo na branch master, ele vai disparar aquilo, tá? E aí a gente tem uma série de jobs que são executados a partir desse disparo, tá? O que é legal do GitHub Actions? É que ele já tem muita coisa pronta, tá? Então, esse primeiro job aqui, por exemplo, que chama Build and Deploy, que na verdade faz tudo, né? Então, aqui a gente só está fazendo o CD, não está fazendo o CI, né? Está fazendo só o deployment, não está fazendo o integration, não estamos executando os testes aqui. Vou fazer um vídeo depois mais elaborado sobre isso. A gente está runs on. A gente tem... Esse aqui podia ser qualquer nome também, tá? Podia ser banana aqui. Beleza? Esse nome, ele tá aqui, ó. Se você vier no Build and Deployment e acessar qualquer item aqui, né? Ele tem um log, tá? E ele aparece o job aqui, que é exatamente aquele nome que a gente tem ali, tá? Build and Deployment. O Runs On, a gente tá usando o Ubuntu Latest, tá? Que é uma máquina Linux que a gente definiu lá no Azure, tá bom? E aí a gente tem os steps, né, que são os passos que a gente vai executar dentro dessa máquina. Então, basicamente, é a mesma coisa que a gente estivesse executando na nossa máquina aqui. Então, a gente vai ter que fazer um .NET, vai ter que clonar o código, vai ter que fazer um .NET Build, vai ter que fazer um .NET Publish e outras coisas mais, tá? O que você quiser fazer, você pode colocar no formato de steps aqui. Então, essa parte aqui do GitHub Actions, ela é bem legal por isso. Eu tenho o primeiro step aqui, que é o uses actions /checkout master, tá? Então, esse actions / já é uma action que uma outra pessoa criou. Você imagina que deployment, por exemplo, é algo que um monte de gente precisa fazer e é algo muito comum em diversas aplicações. No caso do .NET, por exemplo, nem se fala, né? Tem muitas aplicações de deployment, .NET, ASP.NET MVC e coisa do tipo. Então, esse daqui eu estou usando uma action chamada de checkout master, que já foi criada, que está lá no GitHub por um outro usuário, entendeu? Então, essa é uma action que está lá. Ele faz o que esse daqui? Ele pega tudo que está na branch master e traz para a nossa máquina. Depois a gente tem um novo passo aqui, que é o chamado de setup.NET Core, tá? Isso tudo o Azure gerou para a gente. E isso usa uma outra action, que é o setup.NET. Então, se você procurar, inclusive, aqui, ó, actions /setup.NET, checkout, qualquer coisa que seja, você procurar no Google, você vai achar ela aqui, ó, os passos da action que são executados, tá? Então, ele tem aqui, ó, tem até o que ele faz, né, o que está sendo executado por dentro, se você precisar modificar alguma coisa ou entender melhor o que acontece, tá? With .NET version 3.102, tá? Então, essa versão que a gente está usando aqui, se você quiser trocar a versão, você pode trocar aqui, ele vai baixar SDK diferente, né? Para fazer o build da sua aplicação. E essas actions, elas estão todas descritas aqui, ó. Tá? Então, ele aparece aqui, ó, Run Actions Checkout Master, ó, Setup.NET Core. Então, tudo que a gente está dizendo aqui para ele, né? Tudo que a gente está informando os passos aqui, ele está executando lá. Então, .NET Build with .NET, ele vai executar exatamente a opção, o comando .NET Build. E aí ele vai colocar o Configuration Release, porque se você executar simplesmente um .NET Build, ele vai executar o modo debug, tá? Então, se você abrir o bin aqui, ó, ele não tem uma pasta release, tá? Ele só tem a pasta debug, porque a gente só executou essa aplicação em modo debug. Para executar ela em modo release, né? Para gerar um build dela em modo release, a gente tem que executar um .NET Build, menos configuration, espaço, release, tá bom? E aí, ele entra na parte do publish. Então, ele executa um .NET, o nome é .NET Publish, né? E ele executa um .NET Publish -c, que é de configuração, release, -o, output, tá? E aí, ele vai pegar aqui o .NET Root, tá? O caminho
principal do .NET, concatenado com MyApp, que é o nome que ele dá para a aplicação aqui, também. E, inclusive ele usa aqui embaixo no package. E depois ele passa aqui para o deployment para o Azure. E, novamente, ele usa um action que já tem criado, que é o deployment para o Azure, tá? Que é criado, inclusive, pela Microsoft. E aí ele faz o deployment da nossa app para o Azure. O nome da nossa aplicação, ele já pega lá, então ASP.NET Core Env Sample, que está lá. O slot name, que a gente usa para produção também, é o Production, tá? O Publish Profile, ele já seta tudo aqui. E o package, ele coloca o mesmo do output aqui, tá? Então a vantagem de você criar por dentro do Azure, né, igual eu mostrei para vocês aqui, é que ele já traz esse arquivo todo configurado. Se você não criasse por dentro do Azure, se você fosse integrar depois, por exemplo, você ia precisar criar esse arquivo manualmente e daí você precisaria digitar essas informações, tá? Então evita um monte de erro, um monte de tipo aqui. Tá bem? Então, basicamente, é assim que o GitHub Actions funciona, tá? E é assim que o CD do CI/CD funciona, beleza? Então, a gente tem aqui, né, só para finalizar, a gente tem o nosso action aqui. E se a gente voltar para home aqui agora, eu tenho o dev, que a gente colocou. Eu vou clicar aqui em compare e open pull request. Vou deixar o mesmo nome, vou criar um pull request. E eu vou aprovar meu próprio pull request aqui. Dar um merge do dev com a home, do dev com a master, tá? E quando eu fizer isso, ó, eu fiz um merge do dev com a master, então ele já veio aqui, ó, ele já vai disparar um GitHub Action para mim. Então eu fiz um merge da branch development com a branch master, ou seja, eu mudei o código da master, ele já vai cair aqui para mim. Tá? Então, toda vez que mudou a master, ele tá aqui, ó. Ele dispara, ó, on pushes branch master. Tá? Então, ele disparou todos os nossos setups aqui. Ele tá fazendo todos aqueles passos novamente, só que agora vai um pouco mais rápido, porque ele não precisa fazer o download, né, do SDK do .NET, coisas do tipo, porque já tem na máquina lá. Tá bom? Lógico que o tempo é relativo ao tamanho do app também, quanto de coisa que tem. E teoricamente está tudo pronto. Se a gente der um shift atualizar aqui, tá? Ele já apareceu aqui o bem-vindo ao Balta from Azure, tá bom? Dá um shift aí, porque às vezes ele fica no cache, beleza, gente? Então, galera, esse daqui é o que eu queria mostrar para vocês hoje. Então, a gente viu um pouco sobre debug, né? A diferença do modo que a gente está executando, que é o debug ou não debug, versus o environment variables, as variáveis de ambiente, né? Então, eu mostrei para vocês aí também o app settings, como que a gente coloca as configurações locais, como que a gente coloca as configurações no Azure e como que a gente faz o deployment das nossas aplicações para o Azure utilizando o GitHub Actions. Vocês viram que é bem fácil, bem tranquilo de trabalhar com ele aí. E só faz checkout na master. Falei um pouco de branch também, de uma forma bem rápida, tá? Se vocês se interessarem mais por esse tipo de conteúdo, falando sobre CI, CD, DevOps, GitHub, controle de versão, qualquer coisa que seja, posta aí nos comentários, porque é um assunto que eu não falo muito aqui, tá? Eu foco mais em código, não falei tanto nessa parte CI/CD, mas é um assunto que também às vezes é interessante e falta pra gente conversar. Tá bom? Então, espero de coração que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.